informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Depois do Serginho Sarat, estamos chegando com o programa dessa sexta-feira, dia 28 de abril, levando para vocês os seguintes destaques. Com o apoio da Prefeitura de Dourados, a agricultura familiar abastece o Mesa Brasil. Até o fim de maio, países do Caribe deverão suspender os embargos às carnes brasileiras. Dólar baixo afeta a venda de soja também em Mato Grosso do Sul. Com o avanço do CAR, a área preservada por agricultores no Brasil pode chegar a 17%. Sindicato Rural de Dourados apresentou ontem a Expo Agro. E a Purunã, raça bovina criada no Paraná, é reconhecida oficialmente. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Mais um dia ensolarado e gelado na região de Dourados nessa sexta-feira. A massa de ar polar continua atuando por aqui e a meteorologia previa uma temperatura mínima ao redor de 7 graus dessa madrugada. Ontem o frio foi de 10 graus em Dourados. A partir de amanhã o frio continua, mas diminui um pouco. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com esses valores na região de Dourados. Pela arroba do boi gordo, o frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 130 à vista, mesmo preço do JBS Friboi de Ponta Porã com 30 dias para o pagamento. A arroba da vaca gorda à vista a R$ 120 e no Brasil Global e também no JBS Friboi a prazo. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 19,00 e a de soja a R$ 55,00, preços brutos sem desconto, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,18 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra, fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator.
Comide Máquinas, revendedora João Dir para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O secretário de Relações Internacionais do Agronegócio do Ministério da Agricultura, Odilson Ribeiro e Silva, disse que até o fim de maio os países do Caribe deverão suspender os embargos que ainda mantêm em relação às carnes brasileiras. Ele se reuniu com representantes das embaixadas da Jamaica, Haiti, Trinidad e Tobago, Guiana, Suriname e Barbados e relatou as medidas adotadas pelo Ministério em decorrência das restrições comerciais impostas ao produto brasileiro após a Operação Carne Fraca. Segundo o secretário, está havendo compreensão e sensibilidade do mercado internacional em relação aos esclarecimentos prestados pelas autoridades sanitárias do Brasil. A Jamaica, que chegou a suspender as compras e recolheu produtos brasileiros, voltou atrás e cancelou o embargo no início desse mês. O apoio que a Secretaria Municipal de Agricultura Familiar para pequenos produtores rurais de Dourados contribui para a alimentação diária de dezenas de famílias e pessoas atendidas por programas sociais da rede pública e também parcerias com instituições da iniciativa privada. Um exemplo é a parceria que garante a aquisição da produção de pequenos agricultores do distrito de Vila Vargas pela Conab, que repassa ao programa Mesa Brasil. Esse programa, uma iniciativa do SESC, faz a distribuição diária de alimentos a entidades assistenciais. Na quarta-feira, associados da Agro Vargas entregaram grande quantidade de mandioca, milho verde, limão, banana e folhosas como alface, rúcula e cheiro verde ao Mesa Brasil. Os produtos são destinados à alimentação de pessoas atendidas por abrigos como o Lar do Idoso, Lar Santa Rita e Ebenezer, Rede Feminina de Combate ao Câncer, entre outros, como grupos de apoio de igrejas e também pelo CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social. A Agro Vargas tem 20 agricultores familiares associados. Eles trabalham no sistema de produção agroecológica e recebem assistência da Prefeitura como implementos, sementes e orientação técnica, numa parceria com o SEBRAE e a Agraer. Em Dourados, o Mesa Brasil atende ao menos uma vez na semana em torno de 45 instituições sociais e são beneficiados uma média de 8 a 10 mil pessoas por mês. A instabilidade na cotação do dólar tem mantido os preços da soja baixos, resultando em prejuízo para os produtores rurais que colheram a safra recorde. Para amenizar a situação, a alternativa é manter os grãos armazenados em Mato Grosso do Sul, esperando os preços melhorarem. Quando a soja começou a ser plantada, o câmbio estava em R$ 3,60 e agora, com o grão colhido, a comercialização está num câmbio pouco acima de R$ 3,10. A diferença é de 16%. Os preços baixos resumem em soja parada no armazém e produtor pagando juros. Segundo o presidente da ProSoja MS, Cristiano Bortolotto, teve produtor que chegou a pagar por insumo na época da colheita até $4. Quando o câmbio está alto, até o preço dos insumos sobe, e isso aconteceu no início do plantio. Agora, no momento da comercialização, o câmbio está baixo e o prejuízo chega a ser de 16%, explicou o Bortolotto. Na safra passada, em abril, 67% do estoque de soja de Mato Grosso do Sul já estavam vendidos. Esse ano, 43%. Isso mostra que o produtor está segurando o quanto pode, esperando um aumento de câmbio, porque o prejuízo é grande, afirmou o presidente da ProSoja MS. Um exemplo que ele deu é a receita total de R$ 3.517 por hectare para um custo total de produção de R$ 3.323. O preço médio ponderado pago pela saca de soja é de R$ 60 e no passado era negociado a R$ 70. Os estados paraguaios de Caazapá e Itapúa foram atingidos por um tornado na noite de terça e madrugada de quarta-feira. As localidades mais afetadas ficam a menos de 500 quilômetros de Pedro Juan Cavalheiro. No distrito de 3 de Maio, em Caazapá, pelo menos 80% das 300 casas das colônias Neufeld e Cerrito foram destruídas pelo forte vento,
que arrancou a cobertura de empresas e chegou a arrastar vários carros e também destruiu lavouras e fábricas. O estrago maior foi no departamento de Itapúa, onde pelo menos 20 pessoas ficaram feridas, principalmente por destroços dos telhados arrancados pela força da ventania. O pesquisador Evaristo de Miranda, chefe-geral da Embrapa Monitoramento por Satélite, falou a respeito dos estudos realizados sobre o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Segundo ele, as pesquisas mostram que não há ninguém no Brasil que preserve mais do que os agricultores. Miranda ressaltou à ocasião que a área preservada pelos agricultores corresponde a 11% do país, considerando a área de floresta dentro das propriedades. Com o avanço do CAR, esse número pode passar a ser entre 15% a 17% das áreas. Por outro lado, a produção agrícola do Brasil ocupa em sua totalidade 8% do território nacional. O Brasil acaba de ganhar oficialmente uma nova raça bovina, a Purunã. Ela tem origem no Paraná, é rústica e sua carne é muito saborosa, já que resulta do cruzamento entre 4 outras raças: o Caracu, Charolês, Canchim e Alberdim Angus. O reconhecimento oficial da Purunã foi na quarta-feira em Curitiba, em evento no Palácio Iguaçu, sede do governo do estado. A Purunã foi desenvolvida pelo Instituto Agronômico do Paraná, renomada instituição que avaliava o cruzamento desde a década de 1980. Foi o superintendente do Ministério da Agricultura no Paraná, Alexandre Ório Barros, que entregou ao governador Beto Richa a portaria que reconhece a raça Purunã. O gado Purunã reúne as características das 4 raças que o formaram, como a resistência ao calor e às doenças, a precocidade, o volume de carcaça, a maciez e o marmoreio da carne. O INCRA e a Ouvidoria Agrária Nacional enviaram equipes para Cuiabá para identificar e definir ações para prevenir a violência no campo em Mato Grosso. O ouvidor agrário nacional Jorge Tadeu Jatobá Correia e o diretor de ordenamento da estrutura fundiária do INCRA, Rogério Arantes, se reuniram com representantes do governo estadual. Na semana passada, 9 poceiros foram mortos por pistoleiros no município de Colniza, na disputa por terras. Em nota oficial, a Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, informou que vai utilizar de todos os instrumentos legais, constitucionais e políticos para resolver o assunto fundo rural. Estamos elaborando uma ação política, medida provisória ou projeto de lei para resolver o passado e o futuro do fundo. Lembramos que o próprio relatório da reforma previdenciária já extingue o fundo rural, ao que somos favoráveis. A FPA acrescentou que, ao mesmo tempo, estamos discutindo uma nova forma de contribuição mais vantajosa, acessível e simplificada ao produtor. Esse é o papel político do Congresso Nacional, apresentar alternativas para o passado e o futuro. Quanto à decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou legal a cobrança do fundo rural, a Frente Parlamentar da Agropecuária, junto com o Congresso Nacional e o Instituto Pensar Agro, está acompanhando e ouvindo todos os setores, aguardando a sua publicação para entendê-lo e, em seguida, utilizar todos os instrumentos possíveis nessa situação. Quanto ao movimento dos produtores em Brasília, a FPA estará na audiência pública marcada para o próximo dia 3 de maio no Senado. O evento é uma iniciativa de integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária. O Sertão, cantado em verso e prosa Brasil afora, celebrará hoje, dia 28, o Dia Nacional da Caatinga, sua vegetação mais característica e o único bioma exclusivamente nacional. No entanto, é de lá que também vem o alerta. As terras do Nordeste estão enfrentando um novo fenômeno chamado desertificação. Resultado de ações humanas, a desertificação é um processo de degradação do meio ambiente que torna os solos inférteis e improdutivos. Recentemente, o Programa de Ação Estadual de Combate à Desertificação da Paraíba anunciou que 93,7% do território do estado está em processo de desertificação, sendo que 58% em alto nível de degradação das terras. Começa na segunda-feira, 1º de maio, a primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa em Mato Grosso do Sul. Todos os animais bovinos e bubalinos devem ser vacinados nos próximos 3 meses, com exceção do rebanho do Pantanal.
A vacinação no estado é feita conforme calendário definido pela Iagro, que estabelece datas conforme a região. De 1º a 31 de maio, a vacinação ocorre na fronteira e no Planalto. Na região do Pantanal, quem optar por vacinar agora, o período é de 1º de maio a 15 de junho. Os proprietários podem fazer opção por realizar a vacinação em apenas uma das etapas, maio ou outubro. Com 5 shows nacionais, ingresso de pista de R$ 20 a R$ 40 e facilidade para o estudante ter acesso à meia entrada, a Expo Agro de Dourados será mais popular esse ano. A programação começa na sexta-feira com o Luan Santana. O ingresso inteiro para a pista custa R$ 30 na área VIP e no camarote R$ 120. No sábado, dia 13, o show será da dupla Chitãozinho e Chororó, com ingresso a R$ 30 para a pista e R$ 120 para o camarote. No dia 17, quarta-feira, tem show de Marília Mendonça, com ingresso a R$ 40 na pista, 100 para a VIP e 120 para o camarote. A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina está ao lado de grandes parceiros para oferecer os melhores produtos ao produtor rural. A Dow AgroSciences, Semente de Milho Morgan, FMC e outros parceiros estão ao lado da Casa da Lavoura. Junte-se a nós e tenha uma ótima colheita. Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor. Em Dourados, telefone 3426-7288 e em Douradina 3412-1171. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Na manhã de ontem, o Sindicato Rural de Dourados fez a apresentação para a imprensa da programação da Expo Agro, que acontecerá de 12 a 21 de maio. O presidente Lúcio da Malha citou que serão 80 expositores, mais de 20 palestras técnicas, seminários, shows e cursos do projeto Fazendinha. O da Malha falou ao Grande FM Rural. Como realizaram a Expo Agro ano 53, diante dessa crise aí que enfrenta o país, embora o agronegócio esteja dando a resposta, né, com o seu faturamento? Olha, acho que a crise ela vem muito pela televisão, ou seja, ela existe a crise é uma falta de confiança no futuro. O produtor rural por sua natureza, ele coloca todo o capital, toda a esperança no solo. É uma indústria a céu aberto, contando com todo o risco climático, né? Então ele já praticamente foi selecionado para enfrentar a crise, né? E eu sempre falo que o agronegócio ele é a solução, ele não é o problema, né? E isso é o que mostra que mesmo numa crise dessa, o produtor continua investindo, plantando e produzindo, né? Haja visto que até o Dr. Roberto Rodrigues chama de crise da fartura, né? Nós vamos ter uma super produção de milho tomando prejuízo. Vamos se apertar. Mas o produtor continua acreditando no sistema, ou seja, continua plantando e produzindo. Qual que é a expectativa aí do setor para esse futuro plano safra, né? O plano agrícola e pecuário, que vai ser lançado agora em maio ou junho? Olha, o agronegócio, ele nem todo mundo tem o capital de giro necessário, né? Então, isso é importante, mas você pode olhar, o Banco do Brasil fala isso, é o setor que menos tem inadimplência. E Mato Grosso ainda é mais baixo, né? Agora é importante porque estabiliza, o produtor consegue ter um fluxo de caixa estabilizado e garantir os pagamentos em dias, né? E a Expo Agro, o senhor está fazendo o lançamento da feira hoje, né? Qual que é a previsão de faturamento? Se já tem uma projeção de quanto vai ser o valor dos negócios? Olha, isso é uma incógnita. Todo mundo gosta de inflacionar o número do que vai ter, mesmo depois de passado. Mas a gente não pode esperar muito, não. Embora alguns segmentos tenham vendido, alguns têm reclamado que a venda está baixa, né? E com uma super safra, mas com preço braço, todo mundo se retrai um pouco, né? Então não podemos esperar grandes vendas, mas ela vai ocorrer. Dizer o número é um chute muito antes da hora, né? Mas esperamos aí entre 100 e 150 milhões durante a feira toda. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere.
Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conide Máquinas, revendedora João Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua audiência, desejamos a todos uma ótima sexta-feira e marcamos um novo encontro amanhã a partir das 6 horas. E nos canais da Rádio Grande FM, do YouTube e do Facebook, vocês podem também acompanhar ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.